Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa noite. Ele está neste lugar. Ele é exaltado neste lugar. Ele é glorificado neste lugar. O seu nome é feito grande neste lugar. O Senhor, Ele está aqui para tocar as nossas vidas, para nos dar uma direção, para nos dar um renovo, para nos fortalecer, para nos guiar. Senhor, nós queremos Te louvar, Pai, mais uma noite em Tua casa, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos de tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Por isso, mais uma vez, mais uma noite, mais um culto, nós entregamos a nossa vida como um sacrifício vivo de louvor e de adoração. Nós sabemos, ó Deus, que nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor permitiu. Cada vida, Pai, que entrar aqui neste lugar é porque o Senhor trouxe até aqui. Não pela nossa vontade, Jesus, mas porque a Tua vontade se cumpre em nós a cada dia. E aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor faz. Aquilo que o Senhor quer falar, o Senhor fala. Aquilo que o Senhor quer realizar, o Senhor realiza. Porque sabemos que só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Só o Senhor nos conhece e sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Deus. Só o Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O Senhor sabe de tudo, Deus. Nada, Senhor, fica oculto aos Teus olhos. Porque o Senhor sonda-nos. O Senhor nos conhece. E diante de tudo isso, Senhor, nós pedimos, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor, nessa noite. Sonda-nos, Senhor, nesta hora. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. E nos tira de lá, Senhor, nos arranca de lá. Nos arranca, Senhor, dos caminhos maus. Nos arranca, Senhor, dos caminhos que nos fazem tropeçar, que nos fazem vacilar, que nos fazem cair, Senhor. Nos tira, Senhor, dos caminhos tortuosos, dos caminhos mentirosos, dos caminhos enganosos, ó Deus. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos ver a verdade do Senhor. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos contemplar a Tua verdade, Senhor. Porque a Tua verdade, Senhor, é o que importa. A Tua verdade, Senhor, é que importa. E nesta noite, Pai, eu declaro que toda mentira, que todo engano saia da nossa vida, saia do nosso coração. Que toda mentira de Satanás caia por terra, Senhor. E que prevaleça a Tua verdade, Senhor. Porque a Tua verdade, Senhor, não terá fim. A Tua palavra declara que tudo pode passar, mas a Tua palavra há de permanecer para sempre. Tudo, Senhor, vai passar. Tudo, Senhor, vai passar. Mas a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, vai permanecer para sempre. E nós queremos confiar naquilo que a palavra diz. Nós queremos acreditar, Senhor. Nós queremos ter fé, Senhor, em tudo aquilo que a palavra diz, Senhor. Porque a Tua palavra não é um conto de fadas. Tua palavra não é uma história em quadrinhos. Tua palavra não é o passado, Senhor. A Tua palavra é o presente se cumprindo, Senhor, nas nossas vidas.
E o mesmo Deus que operou no passado continua operando no nosso meio. O mesmo Deus que fez o mar se abrir é o Deus que está presente neste lugar. O mesmo Deus que operou milagres na vida do cego, na vida do coxo, na vida do endemoniado, é o mesmo Deus que está neste lugar. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso. Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, você é o mesmo Deus, você é o mesmo Deus, nada mudou, nada mudou, nada mudou, nada mudou. É o Deus que continua curando o câncer, curando a dor de cabeça, curando a AIDS, curando tumores. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, Ele não mudou. E nós precisamos acreditar e confiar que o Senhor não mudou, que os mesmos milagres do passado continuam sendo operados em nossa vida, continuam sendo liberados sobre nós. O nosso Deus não mudou, Ele continua sendo Deus de milagres. Ele continua sendo Deus que abre portas onde não tem. Ele continua sendo um Deus criativo. Xandarabasheri andere cantarabas. Oriandere cantarabasheri andere cantarabas. Oriandere cantarabasheri andere cantarabas. Meu irmão, se você precisa de um milagre, eu quero te dizer que o Deus de milagres está neste lugar. Xandarabasheri andere cantarabas. Se o mar se levantou sobre a sua vida e você precisa chegar do outro lado, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele está neste lugar e Ele pode abrir o mar para você passar. E seus inimigos ficarão lá atrás, vendo tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero te dizer mais uma vez, o Deus de milagres está neste lugar. O Deus de milagres está neste lugar. Xandarabasheri andere cantarabas. Xandere barabasheri andere cantarabas. Suri andere cantarabas. Sheri andere cantarabas. Ori andere cantarabasheri andere cantarabas. Eu sinto no meu espírito uma atmosfera onde Deus Ele quer liberar algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural neste lugar, nessa noite. Algo que vem mesmo da parte dEle, do coração dEle. Algo que você necessita, algo que você precisa. Eu sinto uma atmosfera de milagre neste lugar. Eu sinto uma atmosfera de milagre neste lugar. Xandarabarabasheri andere cantarabas. Oriandere cantarabasheri andere cantarabas. Oriandere cantarabasheri andere cantarabas. Xandarabasheri andere cantarabas. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se acalmar? Quem é este? Quem é este? Este é o nosso Deus. 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 Clame por Ele. Clame por Ele. Clame por Ele. Xandarabasheri andere cantarabas. Suri andere cantarabas. Tenha fé. Tenha fé nele. Tenha fé em tudo aquilo que Ele pode fazer.
Tenha fé que Ele é poderoso, que Ele faz o impossível acontecer. Por mais difícil que nós tentamos pensar, que o impossível é impossível de se realizar. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Tenha fé nele, acredite nele, acredite no poder dele, e ele está neste lugar. Santo, santo, santo é o Senhor.
ficar lá até te encontrar. Declara, eu vou subir o monte. Que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte. Declare, até te encontrar, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer. Eu vou ficar lá até. Se nós estamos subindo um monte, se nós estamos subindo um monte pra te encontrar, Senhor. E nós vamos subir um monte, e nós vamos subir um monte pra te encontrar, Senhor, pra te encontrar, Senhor. E mesmo que seja difícil e doloroso o caminho, nós seguiremos. E mesmo que seja difícil e custoso o caminho, nós seguiremos adiante. E mesmo que seja dolorido, nós seguiremos subindo, nós seguiremos subindo. E mesmo que muitas coisas fiquem para trás, nós seguiremos subindo, nós seguiremos subindo. E nada pode nos parar, e nada pode nos parar, e nada pode nos parar. Não há doença que possa parar, não há tristeza, não há tristeza que possa nos parar. Siga os teus passos, eu sigo os teus passos, siga os teus passos, siga os teus passos, siga os teus passos, eu sigo os teus passos, caminhando eu vou contigo. Não há doença que possa nos parar, não há tristeza que possa nos parar, não há nada que irá nos parar, não há doença que vai nos parar, não há tristeza que vai nos parar. Nós continuamos subindo pra tristeza do inferno. Nós conseguimos, nós continuamos subindo, continuamos subindo o monte, continuamos subindo o monte.
tristeza do inferno. Continuamos subindo o monte, subindo o monte, subindo o monte. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar, Senhor. Até te encontrar, Senhor. Até te encontrar, Senhor. Tu és santo, Jesus, tu és santo, Jesus. E nós te adoramos, e nós te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Os puros verão em plena perfeição a glória que reside no Pai. Os puros verão
pra ver tua face é preciso subir Apresente a sua vida diante do Senhor.
Não que ele já não conheça, mas quando você apresenta, é você quem se reconhece diante do Senhor. Porque quando você se coloca diante do Senhor, com tuas fraquezas, com suas áreas fortes, com tuas necessidades, você está, em outra palavra, reconhecendo a tua necessidade, a tua dependência de Deus diante de ti. Por isso, Pai, nós clamamos e glorificamos ao teu santo e poderoso nome. Por isso nós bendizemos ao Senhor, que é santo, que é vivo, que é poderoso e que é glorioso. E queremos nessa noite conhecer a ti um pouco mais. Queremos nessa noite nos achegar com confiança na tua presença, porque sabemos que a tua voz precisa falar ao nosso coração, porque sabemos que os nossos olhos precisam enxergar a tua grandeza revelada sobre cada um de nós. Por isso, Pai, glorifica o teu nome em nossas vidas nessa noite. Que todo louvor, toda adoração, todo clamor apresentado diante de ti traga como recompensa para nós a tua estadia em nosso meio, a tua presença, a tua revelação em nosso meio, a obra do teu Espírito Santo sendo feita sobre cada um de nós. Bendizemos a ti, Senhor, glorificamos a ti, Senhor, exaltamos a ti, Senhor. Tu és grande, tu és bom, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glorificamos a ti, Deus grande e forte que tu és. Glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor neste lugar, Jesus. Bendizemos a ti. Vem, passeie em nosso meio, fazendo a tua obra santa e gloriosa sobre nós. Que a tua obra santa e poderosa seja manifesta em nosso meio nessa noite, em o nome de Jesus. Eu vou subir o monte e muitos desistirão. Eu vou ficar lá. É tempo de subirmos e permanecermos nele. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Sim, Senhor. Eu vou ficar lá Até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Se você pode, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu não serei daqueles que retrocedem para a perdição, mas eu serei daqueles que caminham para o alvo, para a carreira que me está proposta, e eu viverei e cumprirei os teus planos e projetos para a minha vida, em o nome de Jesus. Se você pode, aplauda aí bem forte ao Senhor. Nós não somos os que retrocedem para a perdição, mas nós somos aquele que caminhamos e vamos viver os projetos de Deus sobre nós, queira Satanás ou não, porque Ele não manda, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Dá um glória a Deus aí. Amém. Paz seja convosco. Senta aí em nome de Jesus. Boa noite. Abra a palavra de Deus em Jó, capítulo 38. Onde tu estás? Vamos ler a partir do versículo 1, Jó 38, 1.
diz o seguinte: depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Pai, fala conosco nessa noite, que a tua palavra, Senhor Deus, venha abrir os nossos olhos espirituais, abrir, Senhor Deus, o entendimento do nosso coração, que o Senhor venha direcionar a nossa vida, porque nós necessitamos da tua graça, da tua presença, do teu cuidado sobre cada um de nós. Trabalha, Senhor Deus, com poder sobre cada um de nós, porque sabemos, ó Deus, que só um pai é aquele que pode direcionar, corrigir e orientar o filho. Então nós chegamos diante de ti na posição de filhos e filhas do Senhor, porque sabemos que o teu melhor já está sobre nós, em o nome de Jesus, amém e amém. Diga amém. Aqui nós observamos o versículo 1, né, onde que nós lemos. Deixa eu ler agora para explicar. Eu não li tudo, né, porque nós vamos ler bastante parte aqui do livro de Jó. Ele começa falando, né: depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Antes, né, desde o capítulo praticamente 2 até aqui agora no 37, né, entrando no 38, nós observamos um diálogo a respeito de Jó. Jó é aquela pessoa que ele tinha tudo, ele tinha filhos abençoados, ele tinha um casamento abençoado, ele era rico e próspero, fazendeiro, com bastante gado, com bastante ovelha, tudo aquilo que ele precisava ele tinha. E lá, né, no versículo 1, Satanás ele chega diante de Deus e fala: olha, Jó, ele só é fiel na tua casa, porque afinal de contas ele tem tudo. Se o Senhor, né, tirasse tudo dele, com certeza ele deixaria de te servir. Jó era um homem que ele oferecia, né, sacrifícios, ofertas para o Senhor, pelos seus filhos, por possíveis problemas ou pecados que seus filhos tinham cometido. Aos nossos olhos, irmãos, Jó era um homem exemplar. Era um homem que tinha a vida abençoada. Só que depois, quando as coisas começaram a ir de mal a pior, Jó e mais os seus 3 amigos começaram a entrar em debate. Começaram a falar: olha, está acontecendo isso porque Deus é assim. Olha, amaldiçoa o teu Deus. Olha, Jó, eu se fosse você morreria. Olha a tua situação. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Um homem que tinha saúde agora está cheio de lepra. Um homem que tinha filhos, agora até os filhos você perdeu. Então eles começaram numa discussão, num debate, querendo entender a mente de Deus. E é quando o Senhor então começa a entrar aqui, né, onde que nós lemos, né? Depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, Deus ele ficou irritado de ouvir aquela conversa sem nexo, sem uma base bíblica, tentando agora explicar por que estava acontecendo tudo aquilo. E Deus então ele fica irritado, se manifesta para Jó e fala assim: Jó, quem é vocês que estão tentando estragar aquilo que eu já estabeleci? Irmãos, chegando para os nossos dias agora, nós precisamos compreender que Deus ele tem o controle absoluto de todas as coisas, em todo tempo, em todo lugar, da nossa casa, da nossa família, e também tem o controle absoluto por Satanás. Se você está entendendo, dá um glória a Deus. Às vezes e muitas vezes, nós achamos assim, que o diabo, ele pode fazer o que ele quer. Meu irmão, o diabo não pode fazer o que ele quer. Nós precisamos compreender que até Satanás, ele é uma criação de quem? De Deus. Até o diabo, meu irmão, foi criado por Deus. Não criou-se o diabo, criou-se um anjo, Lúcifer, que era chamado anjo de luz. Mas o anjo, a partir do momento que ele destituiu-se da sua posição, porque ele se rebelou, então ele foi expulso dos céus, e aonde ele se tornou Satanás. Mas até Satanás é o Satanás de Deus.
uma criação de Deus. Então, muitas vezes nós estamos falando coisas a respeito da nossa vida, dando opinião a respeito da vida de outras pessoas, querendo saber, olha, por que fulano de tal está desse jeito? Olha, essa pessoa está passando essa provação por causa disso, por causa daquilo outro. E muitas vezes nós estamos na mesma situação do que Jó e os seus 3 amigos, que estavam falando coisas que não competiam a eles. E Deus então chega diante deles e fala: por que vocês estão falando de mim? Por que vocês estão falando dos meus desígnios? Por que vocês estão, estragando a minha imagem diante do povo? Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos aprender nos nossos dias, é que nós nunca conheceremos os pensamentos de Deus. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Diga glória a Deus. Tem momentos da nossa vida que nós estamos passando por luta, dificuldade, adversidade, e isso é um tratamento de Deus para nos trazer mais perto deles. Tem momentos que nós passamos por luta, por adversidade, porque o pecado deu brecha para que Satanás chegasse na nossa vida. Também é outra possibilidade. E tem momentos que nós passamos luta e dificuldade porque simplesmente nós estamos vivos. Então tem coisa, irmãos, que nós precisamos aprender a nos mantermos na nossa posição e não sair da posição que o Senhor nos estabeleceu, até que a tempestade passa, até que o choro, que dura uma noite, passe e volte a clarear o dia, e volte a alegria sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, em o nome de Jesus. Deus, ele chegou diante deles e falou: por que está acontecendo aí? E veja que interessante que no versículo 3, Deus ele chama Jó, para o debate, para o duelo. Ele fala: cinge, pois, os teus lombos aí como um homem, pois eu vou te perguntar e tu me farás saber. Sabe o que Deus está fazendo? Hoje, nós aprendemos, nós não, porque eu não ensino isso, mas as igrejas falam assim: olha, coloca Deus na parede, porque se Deus não fizer, ele vai ter que fazer, coloca Deus na parede. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus catou Jó pelo colarinho, deu uma erguida assim e falou assim: agora você vai me responder como um homem, seu moleque. Você não acha que você é mais que eu? Agora eu vou te fazer umas perguntas e você responde. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tentando fazer isso com Deus, catar Deus pelo colarinho, encostar na parede, assim que nem a gente vê em filme. Ela responde: agora você vai ter que falar. Na verdade, nós não somos nada, e Deus é tudo sobre a nossa vida, em o nome de Jesus. Deus então teve que dar um chacoalhão em Jó. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: será que Deus também não está nos chacoalhando? Será que muitas vezes Deus, de tanta gente falar besteira, falar bobeira, falar daquilo que a gente não sabe, distorcer a palavra de Deus, será que nós não estamos também sendo colocados agora na parede e falando assim: levanta como homem aí, levanta como uma mulher aí, que agora nós vamos ter uma conversa, um tete a tete com Deus? Olha, irmão, se tem uma coisa que até hoje, é quando, por exemplo, o marido está trabalhando e a mulher liga: quando chegar em casa a gente precisa conversar. Estragou o dia do cara. É quando o filho está na rua e o pai ou a mãe liga e fala assim: quando você chegar nós precisamos falar de alguns assuntos. Aquilo ali já estragou, o moleque já não come direito. Se ele estava pensando, em dar uns perdidos, ele já não faz. Não, minha mãe deve estar até me sondando, deve estar até por aqui. Se tem uma coisa que faz a pessoa gelar, é quando uma pessoa de autoridade, uma pessoa de respeito, chama ela para alguma coisa. Agora você imagina Deus chamando Jó. Consegue imaginar? Já pensou? Fala assim: Tiago, eu sou Deus, vem aqui no meu escritório. Acabou, irmãos. Não queira que o Senhor te chame para que você preste contas para Ele. Queira que o Senhor te chame para que você passe tempo com Ele na viração do dia, assim como que Adão e Eva passavam. Isso é outra coisa, isso é relacionamento. Agora, quando o Senhor nos chama como um homem e nos começa a fazer perguntas, mas essa pergunta não é para que Deus não sabia. Nós vamos ver que agora essa pergunta que Deus estava fazendo não era para que Deus soubesse o que Ele não sabia. Deus já sabia de tudo. Mas na verdade Ele queria despertar Jó, para que Jó agora começasse a entender quem era Deus de forma verdadeira na vida dele, em o nome de Jesus. Veja, versículo 4: aonde estava tu? Deus perguntando. Isso aqui tudo que nós vamos ler agora é tudo Deus perguntando para Jó. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem que lhe pôs medidas, se é que você sabe alguma coisa?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe sustentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe coloquei ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarás o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem a madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Deus está colocando já uma parede. Eu sei que fez alguma coisa no mar, eu sei que fez uma coisa da escuridão, da luz do sol, para que se apegasse à orla da terra, e destas fossem os perversos sacudidos. A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou você viu se essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Aonde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que a conduza aos seus limites e discernas os caminhos para a sua casa? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Olha que Deus irônico, né? Tu sabes, porque nesse tempo já era nascido, porque tu é grande o número de teus dias, né? Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Aonde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu os regos para o aguaceiro, ou o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra? Onde não há ninguém, e no ermo em quem não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem algum pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem que dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem um ao outro? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Deus aqui, olhe para cá. Vamos até aqui, porque senão ele vai ficar muito, repetindo cada uma das grandezas de Deus. Deus aqui ele começa a deixar claro para Jó que na verdade a vida pequena e curta de talvez 60, 70, 80, 100 anos que Jó tinha, não era nada diante daquilo que Deus já estava estabelecendo, irmãos, diante de muito tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você acredita que realmente Deus, não precisa nem me responder, será que você realmente acredita que Deus tem o controle total e absoluto de todas as coisas? Pergunta difícil essa. Aliás, a pergunta é fácil.
a resposta verdadeira que muitas vezes é difícil. Deus, ele começa a expor essas coisas, porque o Jó, ele estava se sentindo talvez ali o patinho feio. Ele estava se sentindo ali como, eu não mereço isso, eu não posso passar por isso, eu não acredito que a minha família está passando por isso, eu não acredito que eu estou, passando por essa humilhação, eu não acredito que talvez eu não cheguei aonde eu queria, eu não acredito que talvez a minha oração não foi ouvida. Meu irmão, quem somos nós para querermos alguma coisa, obrigar alguma coisa daquilo que Deus faz? Eu não estou falando, preste atenção, que nós temos que passar por luta, por dificuldade e não tomarmos partido, não entrarmos em oração, nós não buscarmos, nós não procurarmos fazer um entendimento diante de Deus, mas tem coisa, irmãos, que é princípio da palavra de Deus, que nós estamos querendo questionar a Deus. Aprenda uma coisa na tua vida: o princípio de Deus, ele é imutável, ou seja, ele não muda. Repita comigo: o princípio de Deus não muda. Amém? Sabe o que Deus pode mudar? Deus, ele pode, por exemplo, uma pessoa que estava numa igreja de uso e costume, e ela é fiel à sua igreja, mas isso não é um princípio da palavra de Deus, não é um princípio. Então a pessoa muda talvez de igreja, e chega numa igreja onde não tem usos e costumes, onde tem o ensinamento da palavra, então Deus, ele permite essa mudança. Agora, homem e mulher, que é o casal, Deus nunca vai mudar homem com homem ser aceitável, ou mulher com mulher ser aceitável, porque isso é um princípio claro da palavra de Deus. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Entendeu? Tem coisas que Deus permite uma mudança, mas tem coisas que Deus não permite. E muitas vezes nós, como igreja, estamos orando, estamos clamando por coisas que na verdade são princípios que não mudam de Deus. Talvez a tua mente mudou, talvez você se atualizou, mas a palavra de Deus, que é um princípio de Deus, ele não muda. E muitas vezes nós estamos lutando contra os princípios da palavra de Deus, e isso tem causado derrota atrás de derrota, e isso tem feito com que Deus se mostre para nós e fale assim: olha, vocês acham que vocês estão certos, só que eu sou muito mais do que vocês pensam e do que vocês imaginam. Era isso que Deus estava fazendo, estava calando a boca de Jó. Já viu aquele ditado? Contra fatos não existe o quê? Argumento. Deus então começa a falar: sabe os mares, sou eu que controlo. Sabe o barro, sabe o que faz grudar uma terra na outra? Sou eu quando eu mando chuva. Sabe o Órion, sabe os cosmos, sabe as estrelas, os barulhos que elas fazem? Sou eu que controlo, sou eu que ordeno. Quando nós vamos aqui, ele fala assim, sabe, os limites do mar, já falou. Ele vai contando um monte de situação. Quando o leão está com fome, quando a leoa precisa caçar, é você que envia a caça para ela? Quando o corvo acorda de manhã, lá nós pregamos, acho que foi na quarta-feira, que Jesus fala que Deus que alimenta os passarinhos. Então o que ele está falando? Quando o corvo chega, acorda de manhã e pede comida, é você que preparou a comida para ele ou será que sou eu? Então Jó, ele estava abrindo o entendimento, estava vendo que na verdade a vida não era só os problemas que ele tinha. Tinha pessoas com muito mais problema, tinha pessoas com muito mais adversidade, e a vida que ele tinha era uma vida fácil de ser mudada se ele permanecesse na posição dele. Por isso, meu irmão, independente do que você está passando, permaneça na tua posição de filho e de filha de Deus, porque essa luta é momentânea e essa tribulação é momentânea, e não se compara com o peso da glória de Deus a ser revelado sobre nós, sobre a igreja, em o nome de Jesus. Permaneça firme em o nome de Jesus. Amém? Você tem que ser firmado sobre a rocha. Você não pode bambear. Você não pode bambear. Vira a página aí, Não sei se é uma, se é duas, se é três. Deixa eu ver aqui para onde que nós vamos. Em Jó ainda, tá? No 40, versículo 3. Diz o seguinte, vamos ler o 3, o 4 e o 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão agora sobre a minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Sabe o que Jó disse aqui? Deus, estou falando demais. Deus, a minha boca está reclamando demais. Deus, a minha boca está murmurando demais. Sabe o que eu vou fazer?
vou calar minha boca. Muitas vezes, irmãos, em tanto de falar besteira, precisamos calar a boca. Já viu aquele ditado também que fala, né? Quem fala demais dá bom dia para quem? Para cavalo. Tem muitas pessoas que querem falar, mas tem momento que é momento de nós calarmos a boca. Se você analisar a palavra nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que tinha momentos que Jesus, as pessoas perguntavam a coisa para ele, Jesus tinha resposta, mas a Bíblia fala que Jesus ficava quieto. Sabe por quê? Tem momento que você tem que falar, tem momento que você tem que fechar a tua boca e não abrir a boca para nada. Jó, ele reconheceu que ele tinha falado demais. Jó, ele queria dar ordem sobre a vida dele, sendo que na verdade a vida dele já era para ter sido entregue para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que já batizou, você que já veio na frente do altar e disse: Senhor, eu te entrego a minha vida. Será que não é você que tem cuidado da vida que você já entregou para Ele? Será que não é você que deveria ter morrido nas águas do batismo? Ou morrido para a sua própria vontade? E será que não é você que está no controle da tua vida? Pastor, como assim? Lembra que acabamos de falar que princípio não muda? Será que os princípios que nós temos na palavra, o princípio da mulher, o princípio do homem, o princípio do cristão, o princípio do obreiro, o princípio do pastor, o princípio do empresário, o princípio do funcionário, será que todos esses princípios do pai, da mãe, do filho, que a Bíblia é clara a respeito disso, será que esses princípios estão na nossa vida? Será que o princípio de um membro da igreja está sobre a tua vida? Porque, meu irmão, muitas vezes nós estamos lutando contra Deus e nós não caímos na real aqui, que nós estamos indo contra a vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, que é um perigo. Cuidado, você que vem com outra pessoa na igreja, tipo casal, por exemplo, Fábio e a Giovânia, Carelinho e Tiago, né? O Bruno, sua esposa, não sei o seu nome, perdão, mas o Bruno, sua esposa. Pessoas que vêm de casal, eu e a pastora. Cuidado muitas vezes com aquilo que você escuta na igreja, ou onde você estiver, que está falando da palavra de Deus, e é princípio de Deus, e você depois volta para a tua casa, volta no teu carro, ou você chega na tua casa e começa a discutir. Será que é daquele jeito mesmo? Será que é assim mesmo? Tome muito cuidado, para que você não caia em ruína discutindo algo que é um princípio de Deus e você quer dar agora, né, uma atualizada na palavra de Deus. Irmãos, tome muito cuidado. Jó, quando ele reconheceu que ele estava falando besteira, ele tampou a boca. Não vou falar mais não. Não vou falar mais. Falei demais. E por isso que talvez eu estou nessa situação. No capítulo 42, é um pouquinho para frente aí. Então Jó respondeu ao Senhor: eu bem sei agora que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia. Olha que interessante no versículo 4, né? Aqui é Jó falando. Agora ele está falando: Deus, escuta-me, pois eu havia dito, e agora eu falarei. Escuta-me, porque antigamente eu falei, mas agora eu vou falar de novo. Mas agora eu vou te perguntar, e o Senhor é quem vai me ensinar. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Como eu disse, Jó tinha prosperidade, tinha dinheiro, tinha uma família boa, oferecia sacrifícios para Deus. Sabe o que é isso? Jó era um crente. Jó era crente, só que ele era um crente que estava ensinando Deus a trabalhar. Olha que interessante. Será que na verdade nós não estamos ensinando Deus a trabalhar também? Jesus, ele disse: quando vocês estiverem em mim, eu estiver nele, e as palavras dele estiverem em mim, então daí tudo quanto eu pedi ao Pai, lhe será dado. Por que Jesus não colocou assim, exceto tal coisa, exceto aquilo, aquilo outro? Ele disse que tudo lhe será dado, sim ou não? Jesus disse isso. Se eu estiver nele e as palavras dele estiverem em mim, tudo que eu pedi ao Pai lhe será dado. Sabe por quê?
Porque uma pessoa que está em Cristo Jesus, e quando as palavras de Cristo Jesus estão sobre a pessoa, ela não fica orando qualquer coisa, pensando nos seus próprios benefícios. Ela só quer alinhar a sua vida aqui na terra junto com a vontade de Deus que já está no céu. Então por isso que Jesus disse que tudo lhe será dado. Meu irmão, a Bíblia fala no livro de Salmos que todos os nossos dias já estão escritos no seu livro. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe o que é isso? Existe uma história escrita para cada um de nós por Deus. E se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, se você cumprir a vontade dele, você vai ser salvo, sim ou não? É claro que sim. Se a vontade de Deus é que todos nós venhamos ter paz, por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, chegou nos discípulos e disse: paz seja convosco. Ou seja, Jesus estava transmitindo paz. Então a vontade de Deus é que você tenha paz. Será que se você carregar agora o teu casamento baseado na vontade de Deus, será que você não vai ter paz dentro dessa casa, sim ou não? Tudo isso, irmãos, é o que está em Deus. Por isso que ele diz: quando vocês estiverem em mim e minha palavra estiver em vós, vocês só vão alinhar um plano que já está perfeito lá, sendo ele perfeito aqui na terra. E tudo na tua vida vai crescer, vai prosperar e vai ser abençoado em nome de Jesus. Agora Jó, já sendo praticamente um homem perfeito, entre aspas, ainda tinha soberba dentro do coração dele. Sabe o que mais mata a igreja hoje? Soberba. Ah, pastor, eu não sou soberbo. A partir do momento, irmãos, que nós vemos pela palavra algo e nós não obedecemos, isso é uma soberba. Ah, pastor, mas eu estou em todos os cultos, mas eu não falto. Sim, mas a partir do momento que eu enxergo alguma coisa que é claro, ainda que me custe, ainda que me doa obedecer, ainda que me doa abrir mão daquilo, mas se está nítido na palavra de Deus e eu preciso abrir mão daquilo e eu não abro, isso é uma soberba. Porque eu estou falando em outras palavras: Deus, eu estou te dando conselho. E Jó passou pelo que passou e agora reconheceu que na verdade ele não ia mais dar conselho para Deus, mas ele ia ouvir o conselho para Deus. Sabe o que é isso? Eu não vou tomar minha posição mais. Senhor, eu te falei te ensinando, mas agora eu vou falar de novo. Mas agora eu vou falar do que eu preciso e vou ouvir a tua voz. Por isso que as cartas que João escreveu no livro de Apocalipse fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz para quem? Não é só para o pastor? É para a igreja? E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Não é para a igreja do Evangelho Quadrangular, meu irmão. Essa denominação quadrangular, Assembleia de Deus, isso é só uma organização, uma divisão, né? Uma organização, mas todos servem ao mesmo Cristo, ou pelo menos deveria. Toda placa para Deus, Deus não enxerga quadrangular, Assembleia de Deus, Deus é amor ou universal. Deus enxerga como uma só igreja, diga glória a Deus. E quando ele fala, agora ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, na verdade ele está dizendo o seguinte: olha, pare de me ensinar a trabalhar e ouça o que na verdade eu já determinei para a vida de vocês, para que vocês tenham paz. Mas o espírito da soberba continua dentro do coração do homem. Lembra que eu acabei de dizer que o Satanás ainda é o Satanás de Deus? Mas ele foi criado para ser o quê? Lúcifer, anjo de luz. Só que o que entrou dentro do coração dele? Soberba, altivez de espírito. Ezequiel e Isaías falam: tu eras querubim ungido, tu eras revestidos de pedra, sardônio, topázio, vai falando um monte de pedra. Sabe o que é aquilo? Você não consegue imaginar. Não dava para olhar para Lúcifer, porque ele resplandecia. A tradução do nome Lúcifer significa anjo de luz. Sabe o que é isso? Ele já tinha muito, mas só que ele achou ainda que tinha pouco. Ele quis, ser mais do que Deus. A soberba nos faz ter uma vida boa e achar que ainda temos pouco. E muitas vezes confrontar os princípios de Deus para querer ter mais. Não estou falando de prosperidade, não estou falando de dinheiro. Você pode ganhar mais dinheiro, irmãos. Que em nome de Jesus que você ganhe. Não estou falando de você não poder trocar de carro, você pode. Mas eu estou falando de muitas vezes você não aceitar a posição que você já tem e querer falar para Deus: Deus, eu no teu lugar faria melhor. Deus, por que o Senhor está demorando em fazer a tua obra na minha família? Você está dizendo: Deus, eu no teu lugar já teria restaurado a minha família por completo. E muitas vezes, irmãos,
Deus está nos quebrando para que a gente entenda que a tua posição aqui na terra é prestar culto a Ele, e o resto está totalmente no controle do Senhor, em o nome de Jesus. O sangue de Jesus foi para te purificar, para te limpar, para te trazer de volta para Deus, e não para te dar ordem e ensinar a Deus a trabalhar. Consegue entender isso? O sangue de Jesus trabalha como teu advogado. O nome de Jesus, Jesus trabalha hoje como teu advogado, e não como chama aquele que acusa? É promotor de justiça? Aquele que acusa a pessoa, né? Jesus não é um promotor de justiça. Jesus é o advogado. Nós, como igreja, precisamos entender isso. E ele continua falando, no versículo 5, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja, quando ele criou mais intimidade agora com Deus, ele disse: Senhor, eu te ouvia só. Sabe o que é isso? Eu frequentava a igreja e escutava aquilo que o pastor me falava a teu respeito. Mas agora, Senhor, agora eu decidi eu mesmo te ver, e os meus olhos te ver. E a partir do momento que os nossos olhos veem o Senhor, meu irmão, nós começamos a achar defeito em quem? No irmão que está do lado? Começamos a achar defeito em nós. Veja, foi a mesma coisa que aconteceu com Isaías lá no capítulo 6. Eu preguei esses dias também, né? Que quando Isaías ele viu a glória de Deus, ele: eu sou um homem impuro, a minha boca é suja, eu habito no meio de pessoas que também têm a boca suja. O que Deus fez? Tirou uma brasa, né? Uma restauração, né? Um objeto de restauração, colocou sobre a boca dele, queimou a impureza para que permanecesse agora uma transformação. Tem coisa, irmãos. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa, a pessoa falou assim: pastor, minha vida é assim, assim, assim. Eu falei assim: tem algum defeito na tua vida? Mas o que é, pastor? Eu falei: eu não sei. Eu poderia passar uma lista de pecados para você e falar: você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo, aquilo outro. Mas isso só ia despertar raiva de você diante de mim. Porque na verdade, irmãos, quem tem que reconhecer pecado na tua vida não é o pastor. Quem tem que reconhecer pecado na tua vida não é o teu marido ou a tua esposa, não é o teu pai, não é tua mãe ou o teu filho. Quem tem que reconhecer pecado na tua vida é você. É você. Ontem estava conversando com uma pessoa também, e ela tem um familiar dela que ainda está preso, né, em vícios, em drogas. E ela estava, eu falei assim: como está o fulano de tal? Já fiz uma visita para ele há um tempo, né, conversamos. E não resolveu a situação, né, de quando nós fomos lá. Conversei, ela falou assim: pastor, olha, ele ainda está do mesmo jeito, mas ontem ele me falou uma coisa. Ele falou assim que ele está pensando em se internar, porque afinal de contas ele está vendo que ele não está conseguindo resolver a situação sozinho. Eu falei assim: glória a Deus. Porque por mais que ele possa ter usado até hoje, até agora, mas não tem problema. A partir do momento que ele reconheceu que sozinho ele não está conseguindo, e que ele está numa situação onde não favorece a vida dele, onde não favorece a família dele, onde não favorece a vontade de Deus, é o princípio para a transformação. Por isso, irmãos, se você ainda não acha pecado na tua vida, começa a olhar na face de Deus, porque tem um monte. Ah, mas tem. Assim como eu também tenho. Porque toda vez que você olhar para Deus, e se você só achar as tuas virtudes, e você não achar os seus defeitos, irmãos, cuidado se você não está olhando para um Deus que tem os pés para trás. Um Deus que só te apoia, fala: não, filhinho, está tudo bem. Você é o bebezinho lindo do papai. Se você olha para um Deus, ou se você busca um Deus assim, cuidado para você não estar buscando Satanás e chamando ele de papai. Porque um Deus que é um Deus de verdade, assim como nós oramos no início da pregação, ele trata, ele corrige, ele ensina, ele impulsiona. Mas na hora que tem que dar umas varadas, ele também dá umas varadas. Tudo isso que Deus tratou com Jó, no final das contas, foi para que arrancasse uma soberba do coração de Jó, que impedia ele de conhecer Deus como ele era. Por isso, irmãos, tem luta que nós passamos, como eu disse, é apenas um tratamento de Deus,
para que Ele arranque de nós uma soberba, para que Ele arranque de nós um vício, para que Ele arranque de nós um questionamento que não deveria mais ter. Mas tudo isso no final é para que você não conheça Ele só de ouvir, mas é que você possa enxergar Ele como realmente é. Diga glória a Deus. Versículo 7. Tendo o Senhor falado, preste atenção, nós já estamos no final. Preste atenção para você entender o raciocínio total, né, da pregação. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz. Elifaz é um dos amigos, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenou. E o Senhor aceitou a oração de quem? De Jó. Mas espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Ele fala aqui no finalzinho do versículo 8: porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Mas Jó não estava envolvido também na conversa, sim ou não? E por que agora ele está falando que Jó falou que era reto? Sabe o que é isso, meu irmão? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E a partir do momento que Deus deixou claro para Jó aquilo que na verdade Deus queria, quem era Deus, e deu a oportunidade de mudança, e Jó aceitou, Deus mudou completamente o conceito que tinha sobre Jó. Por isso a Bíblia fala lá em Miqueias, que Deus, quando nós nos arrependemos, Ele cata os nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas, joga no mar do esquecimento, e deles já não se lembram mais. Se não haver arrependimento, não tem muita mudança. E sabe o que é mais interessante de tudo? Jó aqui continuava leproso. Jó não tinha tido a vida mudada. Ele tinha se arrependido. Ou seja, o coração dele já estava reto diante de Deus. Amém? O exterior dele continuava destruído, continuava uma desgraça. Sabe o que é isso? Hoje nós queremos fazer o contrário. Queremos ter o nosso exterior restaurado para depois nós convencermos. Hoje queremos ganhar bastante para depois virar dizimista e ofertante. Hoje nós queremos, irmãos, ter nosso casamento transformado para depois nos batizar. A chave primeiro tem que virar aí dentro. Depois que vira aí dentro, vira aí fora. E sabe o que é o mais interessante? O Elifaz, o Bildade e o Zofar não tinham doença. Eles não tinham problema de saúde. Eles estavam com a família boa. Não sei se tem família ou não, mas estavam com a família boa. Estava empregado, talvez registrado, talvez tinha dinheiro. Quem é do destruído aqui, meu irmão, nesse momento, era Jó. Mas sabe o que é o interessante? Deus não quis a oração de nenhum dos 3. Deus aceitou a oração do destruído, do enfermo, do acabado, do falido, mais arrependido do que dos 3 que talvez estava com a vida boa, mas não tinha ainda um coração que tinha reconhecido quem era Deus. Agora deixa eu te perguntar, será que a chave tem que virar primeiro aqui dentro ou primeiro aqui fora? Nós invertemos, irmãos, a ordem das coisas de Deus. Nós invertemos. E por isso que muitas vezes a igreja hoje não conquista mais nada. Porque ela não destrava a trava do coração. Ela quer destravar a trava dos olhos. Olha lá, que bênção, eu quero aquilo para mim. Glória a Deus, meu irmão. Você tem que ter plano, você tem que ter projeto. Só que, se o projeto não começar dentro do teu coração, você vai passar anos na igreja, vendo talvez pessoas novas que têm chego agora, progredindo, prosperando, sendo transformado, sendo purificado.
E muitas vezes os antigos de igreja, não estou falando velho de idade, estou falando antigo de igreja, crente que já conhece a palavra 10, 15, 20, 30 anos, está com a vida travada, está com a vida amarrada, enquanto outros têm, voado nas asas do querubim. É isso. Deus, ele não queria a oração dos outros, mas aceitou, né? O imundo. E sabe o que é o interessante? Aqui, alguns estudiosos falam que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Alguns estudiosos falam. Cada um fala uma coisa. Mas sabe o que é isso? Isso aqui é do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, o próprio Deus, independente de quem escreveu, se foi Moisés ou se não foi, coisa e tal, mas aqui, quem está contando a história é Deus que está relatando a história de Jó. E sabe o que é interessante? Na época da lei, ali em Levítico, quando Deus começa a dar a lei, quando o pessoal já entrou na terra de Canaã, né, tá ali no finalzinho do deserto, já coisa e tal, que Deus começa a dar as leis, o homem leproso não podia ministrar diante de Deus. O homem leproso não podia nem estar no culto. Sabe hoje o que nós fazemos? Irmãos, está com Covid e não vem na igreja, porque é contagioso, né? Se for analisar o pé da letra, irmão, está tudo errado, viu? Se for analisar o pé da letra, imagina, só responde um negócio na tua cabeça. Se Jesus estivesse hoje no tempo da pandemia, ele usaria máscara, sim ou não? Responde para você, bicho. Vamos continuar usando. Mas só responde, só pensa. Mas enfim, naquela época não podia. O leproso não podia estar no meio das outras pessoas, porque era uma doença contagiosa. Agora, aqui Deus aceitou a oração e respondeu a oração e o sacrifício de um leproso, mas não aceitou dos 3 que era ação. Sabe o que é isso? Na ausência do bom, o menos ruim é o melhor. Consegue entender o que eu te disse? Na ausência do bom, o menos ruim se torna o melhor. Jó é do menos ruim. Era leproso, Deus não queria, sim, mas só que o coração dele já estava transformado. Então sabe o que vai fazer? Eu vou aceitar o sacrifício e vou mudar a decepção, a tristeza nele em bênção. Vamos terminar, versículo 10. Mudou então o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Olha só. E o Senhor